Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, no nosso bate-papo de hoje, e nós vamos falar de inovação, alimentação saudável e agricultura sustentável. O assunto hoje é microverdes, e para isso nós convidamos nosso amigo Hugo aqui, que já está no mercado de microverdes, já vivencia isso, é produtor também. Então vamos começar, Hugo. Antes de nós darmos início aqui, gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você veio e como é que foi sua jornada até os microverdes. Prazer, Gui, por estar aqui, abrindo esse bate-papo, falar tão importância que é os microverdes, mas falando um pouco de mim, para quem não me conhece, né, me chamo Hugo Garcia, eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Buritizal, sou filho, neto, bisneto de produtores rurais, então já vivenciei a parte agro, Sou formado em medicina veterinária já há 10 anos aí no mercado, então o meio agro já faz parte. E há uns 4, 5 anos atrás eu sempre falava para mim, se eu for fazer uma transição de carreira da veterinária, obviamente por conta até da família, eu quero ir para o agro e trabalhar com alimentação, porque é uma coisa que ninguém quer se alimentar, né? E nessa procura veio a pandemia, todo mundo em casa, vendo o vídeo ali, vendo o vídeo acolá, a gente se deparou com a agricultura indoor. Eu já tinha uma vivência com o indoor, que no caso da parte da medicina veterinária, hoje eu sou prescritor de cannabis medicinal. A gente já tem uma cultura do indoor para a cultura da cannabis. Ali olhando um YouTube entre um e outro, um vídeo e outro aleatório. A Fer também já estava, que é minha esposa, já estava querendo também fazer transição de carreira, estava todo mundo dentro de casa. Aí a gente, de um vídeo para o outro, a gente viu algumas fazendas urbanas de cultivo de hortaliça. Aí eu falei, nossa, que interessante, cultivo de hortaliça com luz artificial. Isso eu já conheço, e produzir hortaliça, nasci numa família que produz hortaliça, hortifruti, né? Então eu acho que eu consigo, aí eu consigo, acho que unir os dois. E aí iniciamos o projeto da Kaya Green. Legal, então fazer a coisa com propósito, conhecer, estudar e ter um propósito para produzir. Tá, e o que são os microverdes, né? Para quem ainda não conhece, está assistindo a gente, o que são os microverdes? É a mesma coisa que brota, é a mesma coisa que muda, ou é algo diferente? É algo totalmente diferente, mas ao mesmo tempo são semelhantes, né? Digamos assim. Quando nós falamos de microverde, nós falamos que é uma etapa de desenvolvimento da planta, né? Digamos que fala-se que a planta tem 5 estágios de desenvolvimento, né? No caso das hortaliças, digamos assim, que é o que nós vendemos. Tem a questão semente, aí depois que a semente germina é o broto, 2, 3 dias, que depende mais de água. O microverde é a etapa ali, que é a terceira etapa. A quarta etapa é os baby leaves, que a gente conhece. Maior um pouquinho. E no final, que é a planta adulta que a gente conhece, que é a parte final da planta, o ciclo final da planta, qual que a gente conhece, alface, né, rúcula final, maiorzinha, já em estágio de corte, pronto para consumo. Tá, então ele é menor que o baby leaf. Ele é menor que o baby leaf, diferente do broto e diferente de muda. Legal. E o que a gente ouve muito é que o microverde ele tem uma característica decorativa, né? Essa tendência, ela traz também vantagens gastronômicas, nutricionais, ou é só o gourmetizado decorativo mesmo? É interessante você falar que a gente tem que voltar um pouco à história da onde que surgiu o cultivo do microverde, né? O microverde ele surge nos Estados Unidos na década de 90. E por que ele é tão conhecido como finalização de prato? Porque quem trouxe os microverdes à tona foi um chefe de cozinha na Califórnia, um chefe conceituado, estrela Michelin, e ele descobriu os brotinhos, degustou, viu que poderia ter alguma questão de finalização e harmonização de sabores, fez alguns concursos, isso foi popularizando. Então, quem começa com o mercado de microverde, começa pela gastronomia, porque a escola gastronômica já colocou isso na grade curricular dos cursos de gastronomia. Só que quando ele começou a usar isso, veio em paralelo alguns estudos científicos antemão da utilização para a gastronomia, porque a NASA, por exemplo, já pegavam microverdes, né, os microgreens, e faziam a liofilização para servir como ração de astronauta, porque eles viram que, nutricionalmente, eles eram superior às plantas adultas. Porque a planta, conforme ela vai desenvolvendo, ela vai se tornando mais fibrosa. E com isso ela vai perdendo um pouco do seu valor nutricional. O microverde, além de ser bonito,
visualmente, que a gastronomia usa para finalização e harmonização de prato, ela também serve e é essencial na parte nutricional também. Tá, então o microverde, pelo que eu entendi, ele tem uma concentração maior de nutrientes. Isso. Cada microverde, cada cultivar que nós trabalhamos vai ter uma variação de nutrientes. Tem algumas pessoas falam que é 40 vezes mais. Eu falo que é erroneamente, é errado falar isso, né? Porque não é mais 40 vezes. Você pega a propriedade da beterraba, por exemplo, tem 600 vezes mais. Você pega o brócolis de sulforafarum, tem 400 vezes mais. Então, assim, colocar que é 40%, eu acho errôneo, por isso que a gente nem divulga isso. Então, o que eu sempre falo, cada produtor, porque também vai depender, a concentração vai depender do tipo de cultivo, né, que nós utilizamos, e fazer a parte da tabela nutricional. Mas sim, o microverde é altamente nutritivo e altamente nutricional comparado à sua versão adulta. Tá, então é uma combinação perfeita. Além de ficar bonito no prato, ele ainda faz bem para a saúde. Exatamente. Um ponto, até essa semana aconteceu lá na loja, que a gente estava lá cultivando, passou um casal lá e falou assim, isso aqui é o que eu como no prato, que serve de finalização? Aí eu falei assim, é isso mesmo, mas eu tiro do prato. Eu falei assim, pois é, mas é isso que os chefes de cozinha também têm essa dificuldade. Que eles veem, faz toda a harmonização, a hora que vê o cliente está tirando do prato, e esse bate-papo que a gente está falando é para ser divulgado realmente. Se você encontrar microverde numa finalização do prato, coma. Coma. Tá, e só de exemplo, aqui tem os microverdes. O que nós temos de exemplo aqui? Nós temos aqui o repolho roxo, a beterraba, o rabanete e a rúcula aqui. Tá, legal. Bom, isso aqui já é produção sua que vai para o mercado. Agora, falando de negócio, como é que está esse mercado de microverdes hoje? A gente viu que nos últimos anos veio crescendo, veio ficando mais conhecido. E hoje, como que está esse mercado? Olha, o mercado de microverde, ele está crescendo rapidamente. Se você pegar 3 anos atrás, quando a gente começou a Kaya Green, existem outros produtores mais antigos. Tem relatos de que cultivares de microverde, pessoas que vendiam microverdes há mais de 20 anos atrás. Né? Existem algumas pessoas que já cultivavam, tinham esse conhecimento, mas popularmente ele começou pré-pandemia, porque já começou um movimento ali em 2018 para 2019. Por conta da pandemia, todo mundo viu esse novo mercado em 2021. E eu falo que de 2021, que a gente fala que basicamente só tinha mato na questão de tecnologia de semente, tecnologia de insumo, para 2025, quando nós estamos falando agora, aumentou muito. Empresas procurando para fazer parcerias, mais chefes de cozinha, mais nutricionistas começando a procurar gente, ou seja, é um mercado emergente, é um mercado que está sendo cada dia mais aquecido e que está existindo aí uma demanda interna muito grande. Só que nós temos que trabalhar com responsabilidade, fazer projetos, porque é uma produção que não é barata, é uma produção que realmente tem um custo elevado, mas é uma produção que tem ótimos retornos financeiros. Então, quer dizer que não é uma moda passageira, é uma oportunidade de negócio real hoje em dia. É alguma coisa que pode se investir. Pode-se investir, deve-se investir, obviamente, com sabedoria, fazer um planejamento estratégico da empresa, não ir muito na emoção, porque a gente vê que algumas coisas crescem rapidamente no mercado e depois somem, porque muitas pessoas partem pela emoção, não se planejam. Para você ter uma noção de ideia, eu e minha esposa Fernanda, ficamos 6 meses estudando, viabilizando preço, custo, antes de sair realmente a Kaya Green. Então, nós não vimos lá a tendência, vamos plantar e vamos cultivar. Não, a gente estudou bastante para lançar. Então, o que eu falo, se quer cultivar, é uma excelente oportunidade, é um momento que está crescendo no Brasil, porém com responsabilidades. Tá, então tem que ter, como tudo que você vai investir, tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Tá, e para quem está assistindo a gente, está vendo esse vídeo e ficou animado com a ideia, o que é preciso para começar a produzir microverde? Precisa de muito pouca coisa, né? Vamos lá. Nós temos 2 cenários, né?
Eu comecei pelo indoor, porque eu sou apaixonado pela agricultura verticalizada em indoor, né? A questão da iluminação artificial, um movimento mais sustentável, questão de economia de água. Ao invés de ser a luz solar, a gente usa luz artificial, então é um ambiente mais clean, um ambiente limpo, um ambiente que você consegue controlar a temperatura, o ambiente, porque nós temos que colocar que praticamente todas as cultivares hoje existentes de microverde vêm da Europa, então essas culturas são, as plantas mães vêm da Europa, então eu gosto de trabalhar no indoor, mas também você pode fazer numa estufa. Então, para iniciar um microverde, o que você deve iniciar? Quer indoor? Quer trabalhar com indoor? Um quartinho pequeno. Nós, a Caia Green, começamos com 5 metros quadrados. Poxa. 5 metros quadrados nós iniciamos a produção. Hoje nós estamos com 3 regiões sendo atendidas com os nossos microverdes, mais de 20 cidades. Começamos num quartinho pequeno e fomos crescendo aí a demanda por microverde. E para quem é produtor, que já está no campo, que tem uma estufa, que trabalha com hidroponia, que já tem todo o trabalho de hortaliças convencionais, é um produto que veio para agregar, que ele também pode produzir, com ressalvas que dependendo da estação do ano, algumas culturas vai bem, outras não. Mapear a região aonde ele está vivendo, se a pessoa está no Nordeste, ver quais culturas se adaptam àquela região, se está no Sul. Então, com esses cuidados, com uma estufa pequena ou um quartinho pequeno com luz artificial, você consegue produzir. Então, assim, dá para começar pequeno, dá. Porém tem que ter técnica e organização. Sim, exatamente. A gente fala que muitas pessoas, né, eu falo isso porque a gente trabalha com a parte educacional, que a Caia tem uma ramificação, que muitas pessoas vêm sem um conhecimento básico, por exemplo, de fisiologia vegetal, que é muito importante, protocolos de cada etapa. Só para puxar um gancho, eu venho de família, né, de agricultores, quando eu fiz veterinária, convivia muito com agrônomos, fiz muitos cursinhos, então eu tinha um conhecimento básico para iniciar a atividade. Mas eu tive que aprender muita coisa ao longo desse tempo. Como eu sou veterinário e eu trabalhei uma parte com neonatologia, eu transformei um pouco desse cuidado neonatal, né? Porque, querendo ou não, Sim. A semente está germinando, um filhotinho da planta. Né? Praticamente eu falo que um cultivo indoor é uma UTI neonatal, onde você precisa controlar esses padrões para você ter protocolos, colheita, pós-colheita, identificar rápido o que está acontecendo ali, porque o microverde é muito rápido. Nós estamos falando de ciclos de 10 a 15 dias. Então, qualquer errinho na fase germinal já pode comprometer a produção. Qualquer errinho quando vai para a luz ou para a luz solar pode ter algumas alterações que, se não for identificado rápido, amanhã já pode dar problema na produção. Então, tem que ter alguns parâmetros visuais e protocolos que precisam ser enxergados muito rapidamente, senão você pode perder uma produção que é altamente cara de se produzir. Sim, é um bebezinho mesmo. E falando um pouco de novidade do mercado, que você trouxe um pouco de microverde, está sendo cultivado no nosso GreenUp, né? E como é que está o trabalho com o nosso substrato GreenUp aí na produção? Vamos começar com a historinha de 2 anos atrás? Pode ser. Vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo começo? A gente teve uma grande honra, né, de se conhecer, eu levar a proposta, porque a gente via alguns conceitos nos Estados Unidos, eu falava, Rui, vamos fazer uma mais fininha, eu lembro. Precisa de alguns ajustes, dá certo, mas precisa de uns ajustes. Aí foi que a GreenUp, em parceria com a gente, nós ficamos praticamente 2 anos, né, desenvolvendo essa espuma, até que nós conseguimos ter uma espuma focada 100% em microverde, com placas biodegradáveis, que tem a pegada sustentável que as fazendas urbanas têm, né? Então, tem que ser biodegradável. Fomos fazendo os testes, chegamos numa espessura excelente, aumentamos o número de placa na caixa, e isso, consequentemente, primeiro ponto, reduziu o custo. Claro. Né? Reduzimos o custo aí da placa. Segundo ponto, você consegue fazer uma irrigação mais precisa. A espuma fenólica por si só, por ter esses espaços, ajuda na parte de ventilação, porque como o nosso ambiente ele é totalmente fechado, eu preciso de ventilação para imitar a vida a campo, né? A natureza. Então, eu preciso dessa movimentação até para fortalecer os microverdes e tudo mais. Então, nesse ponto, a gente reajustou a questão das linhas e os furos, padronizamos os furos, né? Que a gente alcançou um furo ideal. Então, hoje, dentro da minha produção, logisticamente, mandamos para o Nordeste,
Semana passada, mandamos essas plaquinhas aqui, do jeito que você está vendo, foi para o Nordeste. Em 48 horas, os caras mandaram imagens, vou deixar aqui disponível a imagem para vocês verem como que chegou lá. Ou seja, foi para Maceió, depois ia ser distribuído em mais 4 pontos no Nordeste. Chegou intacto. Chegou legal. Então, a cadeia logística também melhorou muito. Então, eu consigo mandar para mercados mais longe daquele raio. Porque, antigamente, eu tinha que atender ali os clientes muito próximos. Então, eu não conseguia me expandir, né, de forma que eu poderia mandar para outros mercados, para outras regiões mais longe. E a gente conseguiu num ponto onde eu consigo logística, limpeza dentro do ambiente, porque você não tem a questão do uso de substratos que faz sujeira no ambiente. Imagina, estou lá com o substrato, o ventilador de repente liga e faz aquela sujeira, então você tem um ambiente totalmente limpo, um substrato inerte, porque um grande ponto na produção de microverde é a questão dos fungos. Claro. Então aqui você não tem de vir um substrato contaminado, esse risco de contaminação no substrato. Então, basicamente, daquele início dos protótipos que nós iniciamos até esse lançamento oficial, hoje eu falo que isso aqui, com a ajuda da espuma da GreenUp, nós não temos mais limite fronteirístico. Agora a gente consegue mandar para qualquer lugar do Brasil. Dá para vender no Brasil inteiro. Não, dá para vender no Brasil inteiro. Mais um negócio regionalizado. Não ficou regionalizado. Como era. Como era, exatamente. Legal. Legal. E para quem ouviu tudo isso aqui, que achou legal, achou interessante a cultura, agora diz para a gente. As pessoas precisam aprender a cultivar, quem quiser. E como que as pessoas podem começar a aprender a cultivar microverde? Foi um ponto que nós trouxemos ao longo do tempo. Quando nós iniciamos a Caia lá atrás, o Brasil era muito carente. E é até hoje carente de conteúdo técnico-científico de produção profissional de microverde. Você tem um ou outro cursinho aí sendo vendido na internet, que a pessoa fala assim, joga semente, é isso, então, tal dia você... Não. Então, a gente veio trabalhando paralelo à parte educacional. Então, eu tenho contato lá fora, então eu tenho contato com vários produtores lá fora, de diferentes países. Nós, em 2022, lançamos o primeiro workshop internacional. Então, eu trouxe 8 produtores de países diferentes, inclusive dos Estados Unidos. Eu tenho contato com essas pessoas até hoje, discutindo protocolos, discutindo manejo. Com isso, com esse know-how que eu trouxe com esse pessoal, nós montamos nosso primeiro livro oficial. Então, a gente tem um e-book hoje sendo vendido com mais de 80 páginas de protocolos no indoor, no caso, que é a minha especialidade. A gente está indo no ano que vem para o outdoor, mas hoje, na realidade, no indoor. Então, a gente tem um e-book, temos o workshop, e a demanda começou, não, vocês têm que fazer um curso presencial, presencial. Então, nós lançamos o nosso curso presencial, então faz um ano que nós estamos com um curso presencial. Ele ocorre todo último sábado de cada mês. Então, para não ficar com dúvida qual é a data, o produtor vai olhar, esse último sábado aqui eu consigo fazer. Entre em contato com a gente, nós vamos ensinar desde a germinação, o processo germinatório, fisiologia vegetal, luz, controle ambiental, colheita, pós-colheita, embalagem e envio. Então, a gente fez um curso completo na nossa unidade matriz, que é aqui em Olambra, né? Fica aqui em Olambra, então consegue se planejar para vir e nos receber. E nós temos também o nosso curso online, também é um curso ao vivo. Eu não faço turma. Pessoas que realmente querem aprender, entrem em contato comigo, a gente trava a agenda, eu fico 2 dias com essa pessoa trabalhando em cima da produção dela. Legal. Né? Então, a gente tem essa parte educacional. Está aberto aí quem tiver interesse em aprender profissionalmente, elevar o seu nível de produção. A Caia Green tem um curso hoje bem completo nessa questão. Então, o próximo curso é? Agora, dia 25 de outubro. Já está aí. Então, quem tiver interessado, entre em contato com a Caia Green, vai ter as informações aí no rodapé do vídeo. Tá? Bom, fizemos mais um bate-papo aqui, bastante interessante, né? Eu creio que deu para dar um início de inspiração para quem está assistindo, interessado no mercado do microverde. Lógico, como o próprio Hugo disse, tem que ter um aprendizado, tem que ter um planejamento, como qualquer negócio que a gente faz. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a Caia Green, faz o curso com o Hugo, vamos aprender o que é cultivo de microverde. Eu agradeço, Hugo, pela presença, pelas informações muito valiosas. E se quiser falar mais alguma coisa para terminar, olha, o que eu
eu acho que eu deixei de falar, né, que a gente falou da parte educacional, é que a cada 2 anos a gente colocou como objetivo no calendário nosso workshop. Sim. Então, esse ano, no dia 28 e 29 de novembro, online, 100% online, a gente está com um segundo workshop, que vai trazer outras pessoas de outros locais, e esse ano, exclusivamente, nós demos prioridade para a América Latina, porque quando nós temos dados de mercado de microverde, nós temos muito mercado americano e o mercado europeu. A América Latina não tem esse mapeamento de mercado, mas existe muito produtores na América Latina. Então, nós vamos ter Uruguai, Argentina, Peru, México. Nós temos um brasileiro que está nos Estados Unidos também, vai estar falando um pouco do mercado dele americano, mas a facilidade pela língua portuguesa, então ele vai trazer um pouco essa experiência. E realmente esse workshop ele é feito para mostrar para a galera novos conceitos de cultivo, plantio e mercado, porque muitas vezes nós entramos focado no mercado gastronômico, mas você vê a experiência, às vezes lá fora tem spa, resort, entre outras gamas de possibilidades, subprodutos do microverde, pouco se fala aqui no Brasil ainda, então o workshop é um momento das pessoas se reunirem e trocar essa informação. Tá. E é que dia? Dia 28 e 29 de novembro, online, 100% online via YouTube. Vamos deixar a informação aqui também. Então tá bom. Obrigado, Hugo. Eu que agradeço, Rui. E valeu, pessoal. Então quem se interessou, curte o nosso vídeo aí, assiste mais os outros vídeos do nosso canal e compartilha com aquele amigo que você sabe que está interessado aí na produção dos microverdes. Ok? Valeu, obrigado, até a próxima.